Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Vou falar para vocês um pouquinho sobre como nós desenvolvemos a pesquisa intitulada Análise da Aprendizagem de Estudantes do Ensino Médio ao desenvolverem materiais autorais digitais educacionais em contexto tecnodocente. Os termos são muito acadêmicos, então já a gente vai explicar cada um deles. A pesquisa foi desenvolvida de novembro de 2023 a outubro de 2025. Eu sou a coordenadora do projeto, professora doutora Luciana de Lima, mas trabalhei com vários outros professores e bolsistas que me auxiliaram nesse processo. Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, estou vinculada ao Instituto UFC Virtual e a pesquisa tem fomento da FUNCAP. Qual era a proposta, então? A gente queria desenvolver sequências didáticas tecnodocentes, ou seja, trazendo uma metodologia diferente da convencional aula expositiva, utilizando como base questões do Enem, além de um trabalho interdisciplinar que foi desenvolvido pelos bolsistas, tanto da área de biologia quanto da área de física. E eles trabalharam conceitos e procedimentos vinculados a essas questões do Enem que foram escolhidas. No final das contas, o que acontecia? Os alunos da escola pública, eles desenvolviam seus próprios jogos digitais, ou seja, seus jogos autorais, para trabalhar com esses conceitos e procedimentos de biologia e física que foram tirados das questões do Enem. Nós desenvolvemos até o momento 5 sequências didáticas tecnodocentes, mas na pesquisa nós só aplicamos a primeira. O objetivo, então, da pesquisa é um objetivo bem formal e se apresenta assim: analisar de que forma uma proposta metodológica de ensino pautada nos pressupostos teóricos da tecnodocência, da interdisciplinaridade e do construcionismo, a partir do desenvolvimento de MADES, ou materiais autorais digitais educacionais, por estudantes do ensino médio, influencia na aprendizagem de conteúdos conceituais e procedimentais vinculados às questões do Enem. Então, significa o quê? Vamos analisar de que forma essa metodologia diferente que a gente está falando aqui, ela vai implicar ou influenciar na aprendizagem desses estudantes do ensino médio. E que metodologia inovadora é essa? É uma metodologia que coloca os alunos a fazerem seus próprios jogos digitais para estudar conceitos de biologia e física de maneira interdisciplinar, ou seja, 2 professores de áreas diferentes atuando ao mesmo tempo em sala de aula. Para isso, a gente precisa entender rapidamente cada um dos conceitos que estão vinculados ao projeto. Tecnodocência é definida como uma integração entre tecnologias digitais e docência, ou seja, a ideia é que a gente possa transformar essa docência quando ela estiver em contato com as tecnologias digitais. Do ponto de vista interdisciplinar, a ideia é colocar 2 professores ou mais para atuarem conjuntamente na sala de aula, para que eles possam, então, trabalhar, no nosso caso, biologia e física ao mesmo tempo. No caso do construcionismo, a ideia é colocar os alunos a fazerem os seus próprios materiais. Então, que os alunos coloquem a mão na massa para construir o seu conhecimento através da construção de um produto, que é o MADE, o Material Autoral Digital Educacional. O MADE, então, é o material que o próprio estudante vai construir, No caso da pesquisa, nós fizemos o trabalho em grupos, eles não estavam sozinhos, eles trabalharam em duplas, na realidade. E eles construíram o seu próprio material, que são os jogos digitais. E aqui eu coloquei os autores que estão sendo contemplados em cada teoria e os seus respectivos anos. A sequência didática tecnodocente tem, então, 8 intervenções. Começa com a avaliação inicial. Então, a gente aplica um questionário para saber quais são os conhecimentos prévios dos estudantes a respeito desses conceitos que a gente está trabalhando. Então, no caso de biologia, nós trabalhamos com educação ambiental. Então, a gente perguntou o que é reciclagem, o que é catação, o que é coleta seletiva. E no caso da física, nós estamos trabalhando com mecânica. Então, nós perguntamos o que é força, o que é massa, o que é peso, o que é trabalho, o que é energia. Depois, a gente submete, numa próxima intervenção, os alunos a fazerem uma experimentação de um jogo que nós mesmos criamos e que eles utilizaram como base para saber como é que eles iriam fazer os jogos deles. Na terceira intervenção, é a
fase da concepção. Então, eles vão aqui na concepção pensar de que forma que eles vão construir o jogo deles e quais são os conceitos que eles vão inserir nesses jogos. Então, eles também têm que pesquisar sobre os conceitos de biologia e de física que eu acabei de elencar aqui. Na sequência, eles fazem um roteiro. Então, eles precisam dizer qual é a característica do jogo deles e quais são as perguntas e respostas que eles vão colocar dentro do jogo que eles vão criar. Então, eles criam as perguntas e criam as respostas, dizendo qual é a resposta correta. Numa próxima intervenção, eles vão desenvolver e testar. Então, tudo aquilo que eles escreveram no roteiro, eles vão jogar lá na plataforma que nós estamos utilizando, que é a WordWall. Eu vou explicar já já sobre ela. Então, eles jogam lá essas perguntas e respostas para poder fazer o jogo acontecer dentro de um modelo que eles escolhem, dentro de critérios de jogabilidade que eles escolhem também. E eles testam esse jogo que eles desenvolveram dentro do próprio grupo. Depois, nós fazemos na próxima intervenção uma avaliação externa, ou seja, a gente faz um torneio dos jogos criados. Então, os outros grupos jogam, né, os jogos de todos os grupos. Então, o grupo 1, por exemplo, que fez o jogo A, vai jogar o jogo B, que foi feito pelo grupo 2, e assim a gente faz um rodízio até que todos os grupos joguem, né, os jogos de todos os grupos. Na próxima intervenção, que é a penúltima, ocorre a generalização. Então, esses conceitos que foram pesquisados, que foram trabalhados e elaborados, vão ser agora trabalhados com uma definição mais formal pelos professores que atuam de forma interdisciplinar. E nesse momento também ocorre uma autoavaliação para que os estudantes do ensino médio percebam como foi a própria aprendizagem. E, no fim, na última intervenção, a 8ª, acontece a avaliação final, muito semelhante à avaliação inicial, para que a gente tenha elementos de comparação. Então, para que a gente saiba como aconteceu a aprendizagem desses estudantes, a gente compara a avaliação final, ou a avaliação inicial com a avaliação final, para que a gente possa saber se houve aprendizagem ou se não houve. Em termos de metodologia de pesquisa, a gente trabalha com uma pesquisa qualitativa. Isso significa que a gente não se importa com a quantidade de pessoas que vão estar atuando com a gente. O que a gente quer, na realidade, é observar o processo de aprendizagem vivenciada. Por isso, a gente trabalha com estudo de caso. E nesse trabalho aqui, a gente está utilizando 2 casos. O caso da turma 1, que aconteceu em 2024, composta por 22 alunos, do 2º ano do ensino médio. E a turma 2, que aconteceu em 2025, composta por 20 alunos do 3º ano do ensino médio. Aconteceu em uma escola pública de tempo integral em Fortaleza, Ceará, numa disciplina eletiva. Então, nós não trabalhamos inicialmente em uma disciplina convencional. A primeira oportunidade foi em uma disciplina eletiva vinculada ao desenvolvimento de jogos digitais. As intervenções eram sempre de 1h e 40 minutos. O que a gente chama de intervenção é o que é normalmente chamado de aula, tá certo? Então, as aulas elas tinham 1h e 40 minutos de duração. E a pesquisa ela teve 3 momentos. O planejamento, que nós desenvolvemos todas as sequências didáticas. A coleta de dados, quando a gente aplicou uma das sequências didáticas desenvolvidas na escola. E a análise de dados, quando a gente pegou todos esses dados coletados e olhamos para ele com um olhar assim, bem rigoroso de pesquisador e de pesquisa para que a gente pudesse entender melhor como é que é esse processo de aprendizagem. E é claro, esse momento que eu estou apresentando aqui para vocês, que é o momento do relatório final de dizer o que a gente fez e o que a gente encontrou de resposta. A questão do Enem que nós utilizamos para a coleta, tanto em 2024 quanto em 2025, foi essa daqui. É uma questão de 2018, do 2º dia, do caderno 19 azul, né, que é a 2ª aplicação. E aí tem esse enunciado que está aqui apresentado para vocês. Então, ele coloca assim: para que se faça a reciclagem das latas de alumínio, são necessárias algumas ações. E vai elencar aí 3 ações. E pede para que a pessoa que está fazendo a prova indique, que possa dizer quais são as ações que possuem em comum, né? O que elas têm em comum. E aí a gente vai dizer se é o item A, B, C, D ou E. E apesar da questão trabalhar com reciclagem,
Os itens trabalham com questões de física, então o item A vai falar sobre calor, o item B sobre energia luminosa, o item C sobre ação humana, o item D sobre corrente elétrica e o item E sobre trabalho de uma força. E por isso ela foi escolhida, porque ela tem esse viés interdisciplinar e a gente consegue trabalhar com biologia e física ao mesmo tempo. O item correto é o item E, então por isso que a gente se deteve mais em elementos de mecânica do que de outra área da física, porque a gente gostaria que eles se aprofundassem um pouquinho mais para entender por que essa mecânica acontece. O mesmo motivo a gente utilizou para trabalhar com educação ambiental, uma vez que aqui existem as palavras reciclagem, catação, né? E vai falar também de outros elementos que têm a ver com educação ambiental. Então a gente foi nessa direção por esse motivo. E o WordWall, né? O WordWall é uma plataforma digital para construção de jogos digitais. É gratuito até certo ponto, você se quiser se aprofundar um pouco mais, vai precisar pagar, mas se você não quiser, você pode utilizar a versão gratuita, que também é possível fazer. Nós trabalhamos com modelos de jogos pré-definidos e que é o que o WordWall traz de mais interessante. Isso é legal porque quando os alunos não precisam programar, né, o jogo, e eles podem ficar mais focados no conteúdo escolar mesmo que eles precisam trabalhar. Então isso ajuda bastante, fora que ele traz assim um design, um layout que os alunos gostam muito. Bom, em termos de análise de dados, para que a gente pudesse fazer um trabalho para analisar a aprendizagem, a gente precisou trabalhar com algumas categorias. Eu vou apresentar aqui para vocês as categorias dos conteúdos conceituais. Então, para perguntas abertas, nós trabalhamos com as categorias de acerto e erro e com essas subdivisões. Então, ou o aluno acertava completamente, ou ele acertava completamente baseado em exemplo, ou ele acertava parcialmente, ou parcialmente baseado em exemplo, ou então ele errava. Que tipo de erro que pode cometer? Uma troca conceitual, então trocava aí o conceito de reciclagem por reuso, por exemplo, uma inadequação, quando troca o conceito de trabalho da física por um conceito de trabalho do senso comum, né? Ou então incipiente, quando ele diz que não sabe, ou quando deixa em branco, ou então quando ele faz uma cópia que fica evidente que a pessoa copiou. No caso das categorias fechadas, né, que é o caso da questão do Enem, que ela é uma questão que tem as opções, né, e só tem uma resposta correta, então a gente tem essa possibilidade de categorização. Ou o aluno acerta, né, a questão, ou ele acerta parcialmente no sentido de que alguma dessas respostas está quase correta, mas não está totalmente. Ele pode cometer também uma troca conceitual, dependendo do item que ele escolhe, né, porque esse item apresenta essa troca conceitual, pode ser uma inadequação ou também pode ser um incipiente. No caso das questões fechadas com mais de uma opção correta, aconteceram muito assim no sentido da gente perguntar qual lixeira, né, qual a cor da lixeira que corresponde ao lixo. E assim a gente colocava 3 opções que eram corretas e 2 incorretas, e assim a gente conseguia verificar melhor o que é que os alunos entendiam ou não entendiam sobre essa relação entre a cor da lixeira e a lixeira, né? Isso é só um exemplo. Mas aqui a gente tem o desenvolvimento de categorias mais detalhadas. Existe, além do acerto e do erro, existe a categoria acerto e erro, porque o estudante ele pode escolher uma questão certa, mas também escolher uma questão errada como sendo a opção correta. Então, a gente tem toda essa divisão aqui. Depois disso, a gente vai classificar a aprendizagem dos alunos, ou seja, a gente vai comparar os resultados do questionário inicial com os resultados do questionário final, questão a questão, aluno por aluno. Então, a gente pode classificar a aprendizagem desse aluno para aquela questão como processo de aprendizagem. E aí, se ele sair de uma categoria de erro, por exemplo, e chegar em uma categoria de acerto, desculpa, ele está então numa superação. Ele está saindo de uma menor para uma maior. Mas se, por exemplo, ele sai de uma categoria de acerto parcial para acerto total, ele está em aprofundamento. O retrocesso é o contrário da superação. É quando ele sai de uma categoria maior, né, então ele acertou e depois no questionário final ele errou. Então ele voltou, teve aí um retrocesso. A estagnação
é aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. Por quê? Porque a estagnação, ele não saiu do lugar. Então, ele nem foi para cima nem para baixo. Então, se ele errou, né, fez uma troca conceitual, no final ele continuou com a mesma troca conceitual. Então, tudo aquilo que a gente fez não surtiu muito efeito. Tá certo? E a finalização da aprendizagem é quando o aluno inicia numa categoria máxima de A2, por exemplo, com acerto completo, e finaliza com acerto completo novamente. Então, ele já está com aquele conhecimento consolidado. Então, qual é o perfil dos estudantes com os quais a gente trabalhou? Né? As turmas 1 e 2. Já tinha mencionado que eram estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio. Eles têm uma faixa entre 15 e 17 anos. Existe um equilíbrio entre pessoas do gênero masculino e feminino. Optam principalmente pelo uso do celular, mais do que 5 horas por dia. E gostam de navegar pelas redes sociais e pelos jogos para entretenimento. Eles geralmente não utilizam tecnologia digital ou artefato tecnológico digital nas aulas de biologia e física e também não conheciam o WordWall. E nesse processo, eles desenvolveram os MADEs deles, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês visualizarem. Esse MADE ele tem uma configuração de nuvem, né? Que a pessoa clica no número, e aí aparece a pergunta e as opções de resposta. Então, aqui a gente tem a roleta, que é outra possibilidade. Aqui é um jogo na selva, né? E essa questão mais especificamente está sendo trabalhada na área de física. Existe essa outra, né, que tem uma outra configuração que está sendo trabalhada na área de biologia. E aqui também mais uma de física. E em algumas situações, eles também mesclaram e fizeram questões de física e biologia ao mesmo tempo. Então, depois disso tudo, né, o que eles aprenderam? Em termos de educação ambiental, a maioria absoluta entrou em processo de aprendizagem. Então, você pode ver aqui pelo PA, que é processo de aprendizagem, 68,7% em 2024 e 63,8% em 2025. Eles tiveram altas superações, aqui a gente pode ver pelo PAS, baixos retrocessos, aqui o retrocesso, baixos retrocessos e baixas estagnações também, né? Então, a gente pode dizer que foi bastante favorável o resultado de educação ambiental, porque eles entraram mais em processo de aprendizagem do que ficaram em estagnação. Em termos de mecânica, a situação ficou semelhante. A maioria dos estudantes entrou em processo de aprendizagem, então a gente pode ver aqui assim, que 47,5% em 2024 e 67,6% em 2025. Eles tiveram altas superações aqui, baixos retrocessos aqui, uma baixa estagnação em 2025, com 29,8%, mas com uma alta estagnação em 2024, com 51,4%. Então, a gente pode dizer que em 2025 foi mais favorável o uso da sequência didática tecnodocente do que em 2024, em que o processo de aprendizagem ficou menor do que a estagnação da aprendizagem, que é uma coisa não desejável. O fato é que a turma de 2024 tem algumas peculiaridades que influenciam, então, nesses resultados, e a gente depois precisaria discutir um pouco mais para poder entender de que forma a gente poderia mitigar essa problemática. Em relação à aprendizagem da questão do Enem, a maioria também entrou em processo de aprendizagem. Foram baixas superações, né, mas foram altos aprofundamentos. Isso significa que eles já sabiam trabalhar esses conceitos da questão do Enem antes de iniciar com a sequência didática que nós trabalhamos, né? Eles tiveram baixos retrocessos e uma baixa estagnação apenas em 2025. No caso de 2024, o número de estagnação e de processo de aprendizagem praticamente se igualou, né? Então, mais uma vez, vinculado à questão da característica específica dos alunos de 2024. Em relação à aceitação da proposta da sequência didática, houve 100% em ambas as turmas. Eles acharam, por exemplo, em 2024, a proposta regular, né, a maioria, e em 2025 a maioria se concentrou em achar que a proposta era boa.
Mesmo assim, né, eles disseram que mais gostaram foi a criação de jogos e aprender conteúdos que eles não conheciam, e eles deram como sugestão colocar a necessidade de uma maior variação nos tipos de jogos, então a gente utilizar na realidade outras plataformas além do WordWall. Então, a gente pode dizer que a sequência didática tecnodocente influenciou positivamente na aprendizagem de conteúdos conceituais. Os alunos desenvolveram autonomia, trabalharam com engajamento, tiveram o protagonismo, desenvolveram sua criatividade e elementos de criticidade. Então, a gente conclui que ao desenvolverem os jogos digitais, com base em questão do Enem, né, a maioria absoluta dos estudantes entrou em processo de aprendizagem, apesar daquele resultado, digamos, um pouco desfavorável, né, pontualmente. O que faz com que a gente pense na proposta da sequência didática para rever alguns elementos e aplicá-lo novamente em outros contextos de pesquisa e em outras turmas que possam trazer novos elementos e a gente poder finalmente trabalhar com uma pesquisa quantitativa generalizando os dados. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do que a gente desenvolve, o que é tecnodocência, é só entrar no nosso site, tecnodocencia.virtual.ufc.br. Se quiserem conversar um pouquinho mais de perto, tecnodocencia.lab@gmail.com. E se quiserem nos seguir para acompanhar as novidades do momento sobre essa relação entre tecnologia e docência, nosso Instagram, @tecnodocência. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.